Quero compartilhar com vocês uma mensagem que encontra-se lá no livro de Segunda Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Segunda Reis, capítulo 6 e versículo 8, onde nos diz assim a palavra do Senhor: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria, e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Porém o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu o envie e mande-o trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros de um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos e amados irmãos que agora me ouvem, esta passagem bíblica é uma passagem bíblica muito conhecida, mas eu quero extrair algumas lições que a gente aprende com este texto e compartilhar com você que agora está me ouvindo. A história começa dizendo que o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel, contra o povo de Deus. E o texto diz que o rei se reuniu com o seu exército e armou ciladas para destruir o exército de Israel. Só que em Israel, mais especificamente na cidade de Dotã, habitava um homem por nome Eliseu, e este homem era um grande profeta de Deus. E então Deus revela os planos e os projetos do rei da Síria para Eliseu. E quando Deus revela para Eliseu os planos do rei da Síria, planos de destruir o povo de Deus, Eliseu manda mensagens para o rei de Israel, dizendo: Olha, rei, Deus me mostrou os projetos e os planos que o rei da Síria tem para destruir o exército de Israel e o povo de Israel. E ele armou ciladas num determinado local, por isso se abstenha de passar por lá. E a Bíblia diz que não foi uma e nem duas vezes que Deus deu livramento ao seu povo, ao exército de Israel, ao rei de Israel. Só que quando o rei da Síria, ele fica sabendo que os seus planos, eles são conhecidos do rei de Israel, ele pensa que alguém do seu exército está revelando seus planos para o rei de Israel. E então ele chama os seus servos, os seus soldados, e ele pergunta: qual de vocês
está revelando os meus planos para o rei de Israel. Então alguém se levanta no meio do exército e diz para o rei: olha, rei, ninguém aqui está revelando os teus planos. Porém, existe um profeta de Deus, um homem que Deus usa de uma forma sobrenatural. O nome dele é Eliseu. E Deus tem revelado os seus planos para Eliseu. E Eliseu tem falado ao rei a respeito dos seus planos. Então, se nós pegarmos Eliseu, se nós prendermos Eliseu, se nós matarmos Eliseu, o rei não saberá mais dos teus planos. Então o rei da Síria reúne todo o seu exército. E a Bíblia diz que eles vão em direção à cidade de Dotã. E quando eles chegam na cidade de Dotã, eles cercam toda aquela cidade. Ninguém entra e ninguém sai de Dotã, enquanto Eliseu não for pego. A cidade agora está cercada. Não tem como escapar de Dotã. O rei da Síria, com todo o seu exército, ele cerca Dotã. E o texto continua dizendo que o moço do homem de Deus, chamado de Geazi, ele acorda muito cedo. Ainda é madrugadinha e ele se levanta. E quando ele olha à sua volta, ele percebe que a cidade está cercada. Quando ele vê aquilo, naquele exato momento ele entra em desespero. E então ele corre ao encontro do homem de Deus. E ele diz: Eliseu, nós estamos cercados. Não há mais o que fazer. A situação é complicada, é desesperadora. Eliseu, o que é que nós faremos? Quem sabe é exatamente esta pergunta que você está se fazendo diante desta situação difícil pela qual você está passando. Você olha para os céus, você dobra os teus joelhos e você diz: ai, meu Senhor, o que é que eu faço agora? Os meus inimigos me cercaram. As adversidades, elas são enormes. Eu olho à minha volta e eu procuro um escape. Eu procuro uma luz no fim do túnel, mas simplesmente eu não encontro. E a pergunta é: o que faremos? O que eu faço agora, Senhor, diante desta situação, diante desta adversidade? O gigante que tem me afrontado, Senhor, ele é muito grande. E você grita nas tuas orações dizendo: Senhor, o que é que eu faço agora? Era exatamente este o questionamento que Geazi fez a Eliseu. Ai, meu Senhor, o que faremos diante desta situação calamitosa, diante desta dificuldade tão grande, diante de um número de adversários incontáveis que nos cercaram? O que faremos, Eliseu? Então Eliseu, com toda a calma do mundo, ele olha para aquele jovem e a primeira palavra de Eliseu para ele foi essa: não temas. Não temas, Geazi. Foi esta a primeira palavra proferida por Eliseu ao seu servo, que estava desesperado. Esta é a primeira palavra que eu quero proferir para você que está desesperado, está achando que não tem mais solução, que não tem mais saída, que você vai morrer dentro deste calabouço, deste poço escuro que você se encontra. Se você está gritando, está clamando, está dizendo: ai, meu Senhor, o que é que eu faço agora? A primeira coisa que Deus diz para você neste momento é isso: não temas. Mas aí você me diz: Marcos, como não temer? Como não se desesperar diante de uma situação tão difícil?
diante de uma tempestade tão severa que está prestes a destruir a minha embarcação, como não me desesperar, Marcos? Se o meu casamento está prestes a ter um fim, se o meu filho está perdido no mundo das drogas, se a depressão atingiu a minha vida e eu tenho pensamentos de suicídio, como não me desesperar? Mas aí vem Deus e diz: não temas. Mas não temas por quê? Por que eu não devo temer? Por que é que eu não devo me desesperar? Aí Eliseu continua. Eliseu não diz apenas não temas. Eliseu diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu está dizendo para Geazi: não temas, porque se existe um exército de inimigo que está nos cercando, lá nos céus, existe um exército de anjos incontáveis que estão à disposição daqueles que temem ao Senhor para os livrar e os guardar de todo o mal. Por isso não temas, Geazi, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eliseu coloca as suas mãos sobre Geazi e ele ora e diz: Senhor, abra os olhos de Geazi. Esta é a minha oração pela tua vida neste momento. É o que eu peço a Deus através da minha oração. Senhor, abra os olhos deste homem, desta mulher que está me ouvindo neste momento. Esta pessoa que está olhando para esta adversidade com um olhar humano, segundo a ótica humana. E enquanto ela olhar à sua volta segundo a ótica humana, ela só vai ver adversidades, problemas, dificuldades gigantes. Eliseu coloca as suas mãos, pede para Deus abrir os olhos de Geazi. E então Deus responde à oração de Eliseu. E ele abre os olhos de Geazi. E olha o que diz o texto: e o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Que coisa tremenda, irmãos. E o Senhor abriu os olhos dele. Eliseu pediu para que Deus mostrasse um pouquinho do mundo espiritual para Geazi. E Deus abre a visão de Geazi. Abre a visão espiritual de Geazi. E agora Geazi, ele vê o mundo espiritual. Ele vê o que até então ele não estava vendo. Até então Geazi está vendo dificuldades. Até então Geazi está vendo problemas. Mas a partir da oração de Eliseu, Deus abre os olhos daquele menino. E olha o que ele viu. Porque o texto diz que ele viu. E olha o que ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Oh, glória. Deus Todo-Poderoso. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus estava guardando Eliseu. Deus estava guardando Geazi. Deus está guardando você. Você olha à tua volta e você vê problemas, você vê dificuldades e o desespero toma conta do teu coração. Mas quando nós lemos este texto, nós vamos perceber que em momento algum Deus abandona Eliseu. Em momento algum Deus deixa Eliseu sozinho.
Quando Geazi abre os olhos, ele percebe que quem está com eles é maioria e não minoria. Quando Geazi abre os olhos espirituais, ele percebe que em volta de Eliseu há milhares e milhares e milhares de anjos. Anjos preparados para a guerra, preparados para a batalha. Havia um exército à disposição de Eliseu. Eliseu não estava sozinho. Eliseu não estava só. Você não está sozinho. Você não está só. Você tem à tua disposição um exército de anjos para batalhar em teu favor. Mas é necessário que você abra os teus olhos para que você veja. Enquanto você ficar reclamando, enquanto você ficar murmurando, enquanto o teu foco estiver no problema, na dificuldade, o problema vai continuar ali, você não vai encontrar uma solução. Mas a partir do momento que você fizer o que Eliseu fez, a partir do momento em que você dobrar os teus joelhos e pedir para Deus: Senhor, me leva para o mundo espiritual. Eu quero olhar à minha volta, mas não segundo a minha ótica. Eu quero olhar à minha volta, mas segundo a ótica de Deus. Segundo a ótica de Deus. Porque quando você olha pelos olhos da fé, irmão, você vai ver que a situação muda. Você não vê mais somente problemas, somente dificuldades, não. Você vê um Deus que está disposto a te ajudar, a te dar vitória nesta guerra, nesta batalha que você está enfrentando. Foi isso que aconteceu com Geazi. Eliseu orou por ele. Os olhos dele se abriram. E ele viu o livramento de Deus. Ele viu Deus guardando o seu servo, protegendo e livrando de todo mal. A minha pergunta para você é essa. Você olha à tua volta, o que é que você vê? O que é que você vê? Geazi olha à sua volta e vê problemas, e vê dificuldades, e vê inimigos, e vê ciladas. Agora, quando Eliseu olha à sua volta, não é isso que Eliseu vê. Eliseu vê um exército dos céus guardando, livrando e protegendo o seu servo. Eu não sei o que é que você está vendo. Eu não sei se você está olhando para esta situação com a ótica humana ou segundo os olhos da fé. Agora, se você estiver olhando segundo a ótica humana, eu te aconselho, dobre os teus joelhos e peça para Deus: Senhor, abra a minha visão espiritual, para que eu veja segundo a ótica de Deus e não segundo a minha ótica. Mas peça para Deus abrir os teus olhos, tirar essas escamas dos teus olhos, para que você veja a providência divina descendo dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família.